Muito boas-vindas ao Leitura Viva, leitura orante da Palavra. Hoje é quinta-feira, dia 5 de março de 2026, segunda semana da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito de amor e justiça, abre nossos olhos para enxergarmos Lázaro, à nossa porta. Que o teu sopro desfaça a dureza de nossos corações, para que nossa confiança não esteja no acúmulo que isola, mas na partilha que liberta. Amém. Maldito do homem que confia no homem, bendito o homem que põe sua confiança no Senhor. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade, por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor, que perscruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Salmo responsorial número 1. É feliz a quem Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Recebeste teus bens durante a vida e Lázaro os males. Agora ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso,
vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão e irmã, hoje a palavra de Deus nos convida a fazer uma pergunta, mais uma vez, muito forte, muito intensa, mas muito honesta e profunda também. Onde estamos fincando nossas raízes? Hoje em dia, essa conversa é muito interessante porque grande parte das pessoas orgulham-se de dizer que não tem raízes, que andam conforme a chuva, que a vida vai levando para onde ela quer, que não estão presos a nada nem ninguém. É uma pseudo-liberdade, uma pseudo-ideia de que somos livres e por isso não temos que prender raízes em nenhum lugar. Na primeira leitura, o profeta Jeremias fala de um jeito muito direto, escrevendo em um momento de crise, onde os líderes de Israel queriam se salvar fazendo alianças militares com o Egito e a Babilônia, que estavam pressionando Israel. Jeremias nos alerta sobre o coração enganador que confia apenas na carne, ou seja, no poder autossuficiente, excludente, humano, em vez de confiar no Senhor. Ele diz que quem vive assim acaba como um arbusto seco no deserto, que prefere vegetar na secura porque não tem profundidade alguma. Nós temos refletido muito aqui nesse canal Chama Eterna no YouTube, no Leitura Viva, esse programa. E nós percebemos o quanto que o Evangelho nos traz uma profundidade, o quanto Jesus pede para nós termos uma profundidade. E hoje nós descobrimos onde é o começo dessa profundidade, onde nós temos que fincar nossas raízes. Então engana-se aquela que acha que tem alguma liberdade ao não fincar raízes em lugar alguma, porque acabam no deserto,
acabam secando porque suas raízes estão longe da água que dá a vida. E a água que dá a vida, meu irmão e minha irmã, é Jesus. Ele é a água da vida. Nós sabemos disso. Quanto mais nos afastamos dele, mais nossas raízes se afastam dessa água e, portanto, nós vamos secando, nós vamos endurecendo o nosso coração e fechando o nosso coração e nosso corpo, fechando aquilo que somos para o Evangelho, para a palavra do Senhor e para a construção do reino de Deus. No Salmo 1, nós lemos o quanto que essa imagem se completa, dizendo que quem confia no Senhor é como uma árvore plantada à beira de um rio. O calor pode até secá-la, porque ele vem para todos, mas a árvore não teme, porque as suas raízes buscam a umidade lá no fundo. Olha que imagem bonita do que é ter fé, do que é viver segundo o Espírito de Jesus, o que é viver segundo o Espírito Santo. Ter fé não é viver sem problemas. Ter fé não é ser santo no sentido de conseguir não pecar. Todos nós somos pecadores e pecadoras e temos pensado muito isso aqui neste canal em todas as leituras. Nós pecamos, nós erramos, somos todos pecadores e pecadoras. Mas ter fé é reconhecer que, mesmo tendo os problemas, mesmo passando por problemas, sejam eles os piores que forem, nós reconhecemos que a vida só floresce quando nossas raízes buscam a Jesus. E no Evangelho isso nos vem como um espelho. Quando Jesus conta a história do rico e do Lázaro, muitos gostam de explorar nessa leitura que o rico não tem nome e Lázaro tem. Porque rico é todo aquele que se deixa corromper, rico é todo aquele que se deixa iludir pelas belezas deste mundo, pelas riquezas deste mundo. Agora Jesus descreve muito bem Lázaro, dando a ele seu nome. É fundamental entender que a parábola de hoje, ela não condena a posse ou a riqueza em si, mas esse abismo que é criado pela indiferença. O rico tornou-se tão miserável que apegou-se tanto à sua riqueza e não viu, ou não ligou, não se importou com Lázaro que estava à sua porta. Então ele estava focado, voltado para suas coisas particulares, pessoais. Inclusive pode ser para os seus problemas pessoais. Mas todos os dias ele passava por Lázaro, ali na sua porta. Ao abrir a porta, a primeira coisa que ele via era Lázaro. E ainda assim, ele nunca fez nada por Lázaro, nunca fez nada para ajudá-lo a sair daquela condição. A identidade desse rico foi totalmente engolida. Ele se tornou apenas aquilo que ele possuía, apenas a sua riqueza, os seus problemas. Mas Lázaro não. Lázaro do hebraico significa Deus ajuda. Se para o mundo rico é importante e Lázaro é totalmente invisível, para Deus é justamente o contrário, e nós já sabemos disso. O pobre é conhecido pelo nome, e o rico é um anônimo perdido no seu ego, na sua riqueza. Esse grande abismo que separa na eternidade foi cavado pá por pá. O seu buraco foi sendo cavado aos poucos, e é aos poucos que isso acontece, meu irmão e minha irmã. E tem muitos ricos que não têm dinheiro, mas se deixam pegar no seu ego, no seu orgulho, na sua indiferença. E seu coração vai ficando duro nos vícios, inclusive vícios de todas as ordens, do jogo, vício sexual, seja o vício que for.
Aqueles vícios que vão fazendo com que a pessoa vá se trancando dentro de si mesma de uma forma tão feia, de uma forma tão horrível, que você percebe que você, ao olhar para a pessoa, ela não transmite nada, ela está seca. Ela não tem uma profundidade, ela é extremamente superficial, ela não tem cultura, ela não tem nada a oferecer. E como isso é triste, minha irmã e meu irmão, como isso é triste quando nós encontramos e convivemos com essas pessoas. Ainda que não percebam, elas se deixaram secar. Mas Jesus nos oferece uma outra lógica, e a sua lógica é essa lógica de uma salvação integral. Ela rompe com esse abismo. Nós não precisamos de sinais extraordinários, nós não precisamos que Ele ressuscite alguém, nós não precisamos que Ele faça milagres em nossa vida. Nós temos a palavra de Deus. Veja que o rico conhecia a palavra de Deus, porque ele chamou Abraão de pai na mansão dos mortos. E se ele chamou de pai é porque ele considerava pai, portanto ele era religioso. Mas mesmo conhecendo a palavra, ele não a seguiu. Basta que nós sigamos a palavra do Senhor Jesus Cristo, o seu Evangelho. E não adianta também nós pegarmos apenas o Antigo Testamento numa leitura totalmente enviesada, ideológica, porque nosso coração é Jesus Cristo, é o Evangelho, a vida de Jesus. Nós precisamos aprender a ler a Bíblia a partir do Evangelho, e para isso serve a leitura viva também. Esse programa quer, de forma profunda, garantir que você que está me ouvindo agora, você possa refletir, você possa orar de uma forma profunda, adquirindo uma intimidade com o Senhor Jesus. É claro que aqui também tudo passa pelo meu filtro, é óbvio que aqui a minha interpretação de quem estuda, estudou e continua sempre estudando, mas é uma interpretação, óbvio que sim. Mas a nossa maior preocupação aqui é justamente essa, de que nós tenhamos uma profundidade, de que nós tenhamos uma reflexão garantida sobre a liturgia diária. E nessa quaresma isso vem muito forte para mim, porque está justamente me pedindo que eu consiga manter persistência, que eu consiga alimentar, que eu consiga transbordar essa água na qual cada vez mais eu quero me enraizar, a você que está me ouvindo. De forma que você, amanhã ou depois, me mande uma mensagem e diga: olha, Hugo, eu posso te ajudar no canal Leitura Viva, eu quero também fazer as reflexões. E nós podemos fazer juntos, meu irmão e minha irmã. Você aí na sua casa, eu na minha, nós podemos fazer juntos pela internet, como já fizemos em alguns programas. Ou que você não queira falar ou aparecer, que sua voz apareça, mas você quer me ajudar de uma outra forma, quer fazer formação católica, escrever os textos. Vamos juntos, nós vamos nos acompanhando. Porque quanto mais gente se envolver, mais a gente consegue transbordar essa água para que mais pessoas se enraizem nela. E além do Evangelho, nós temos os documentos da Igreja. E nos documentos da Igreja nós temos a doutrina social da Igreja. E no compêndio número 193, já que estamos falando de solidariedade todos esses dias na liturgia diária, no compêndio diz assim: a solidariedade não é um sentimento de vaga compaixão ou enternecimento superficial dos males de tantas pessoas próximas ou distantes. Pelo contrário, é a determinação firme e perseverante de se empenhar pelo bem comum, ou seja, pelo bem de todos e de cada um, porque todos somos verdadeiramente responsáveis por todos. Minha irmã e meu irmão, quando a gente se pergunta quem é Lázaro na minha vida, ou se você quiser mudar a pergunta para deixar mais genérica no Evangelho, quem é o meu próximo? Essa pergunta a tradição cristã se faz muitas vezes, mas hoje em dia perguntar sobre isso já é de alguma forma um luxo, uma riqueza.
Porque nós olhamos para o mundo e vemos que temos tantos Lázaros, infelizmente, tantas pessoas precisando. Então vamos pedir a Deus que Ele não deixe que nosso coração seque, que Ele não deixe que nossa fonte seque, que nossas raízes cada vez mais se aprofundem na Tua Palavra, que nossas raízes cada vez mais nos ajudem a fazer com que vivamos de acordo com o Evangelho, de acordo com as palavras de Jesus. Que a gente possa sempre comunitariamente nos perguntar: o que eu posso fazer hoje para fazer com que algum próximo meu esteja numa situação melhor? Peçamos a Deus que, a partir do Seu Espírito Santo, da Tua graça, Ele nos ajude a deixar que nosso coração não endureça e que nós não sequemos. Ó Jesus, Mestre da paz, ensina-nos a usar os bens deste mundo para criar laços e não muros, para criar pontes, como dizia Papa Francisco. Que Maria, Mãe da esperança e dos humildes, nos ajude a converter nosso olhar para que nenhuma pessoa pereça na indiferença. Ajude-nos para que não deixemos nosso coração endurecer, secar, que façamos brotar nele a água viva que é Teu amor e que ela transborde a todas as pessoas que precisam e enxergam em nós a Tua graça. Amém. Se você ainda não está no nosso canal Leitura Viva no WhatsApp, no YouTube Chama Eterna e no Spotify Leitura Viva também, faço o convite para que, se você está gostando das nossas leituras, formações, para que entre nos canais e nos ajudem a transbordar essa água viva que é Jesus. Amém.